Olá pessoas, tudo bom? Como a nossa live teve muitos problemas técnicos por conta da internet, nem sempre o meio digital, a tecnologia vai estar ao nosso favor. Então eu vou aqui tentar resumir tudo que eu falei na nossa live. Queria agradecer porque eu vi que muita gente ficou até o final. Queria agradecer ao Coletivo Empodera Elas pelo convite, primeiramente, e por ceder esse espaço que é extremamente importante a gente compartilhar, né? E aí eu comecei, né, falando sobre a minha base teórica para falar sobre feminismo negro, que é a Angela Davis, no livro Mulher, Raça e Classe, que foi a primeira obra que eu li dela. Não tinha nem sido ainda traduzido para o Brasil, né? Foi ter a tradução, acho que em 2010, se eu não me engano, pela Boitempo, a editora Boitempo. E ela já começa trazendo algumas questões que permeiam a vida das mulheres negras lá nos Estados Unidos, mas que não foi muito diferente com a vivência das mulheres negras no período de escravidão em outros lugares do mundo e também do Brasil, né? Então ela começa falando que a questão da escravidão das mulheres negras, né, além delas serem colocadas para trabalhar como os homens negros trabalhavam, elas também tinham a questão da violência sexual. Então a maioria dessas mulheres, elas sofriam muito com os estupros e na maioria das vezes, além de fazer os serviços domésticos, então elas viviam aquele sistema de escravidão muito mais forte. Não que homens negros não sofreram, né? A gente já teve alguns debates, né, no passado sobre isso. Mas a questão da violência sexual era muito mais forte para as mulheres negras. Então não é que não tem assim quem sofreu mais, mas na condição de mulher elas sofreram. Inclusive a Angela Davis traz no livro a questão da perda da feminilidade, né? Mas não é aquela feminilidade que a gente conhece, né? Que foi criado aí pelo patriarcado, né? Por homem branco, da mulher. No sentido, por exemplo, quando elas engravidavam, quando elas tinham filhos, elas não podiam nem exercer a maternidade, elas não tinham direito nem de amamentar a seus filhos, né? E na maioria das vezes essas crianças que nasciam eram retiradas dela logo que eles nasciam, né? Então nem a maternidade elas podiam exercer. Então ela já começa no primeiro capítulo trazendo isso, que é muito pesado quando você lê pela primeira vez. Eu li já faz alguns anos e toda vez que eu retomo a leitura desse livro, desse capítulo, é muito chocante, né? E aí ela começa já no segundo capítulo trazer alguns pontos do feminismo branco e do feminismo negro. E por que feminismo branco? Porque por muito tempo a gente trata o feminismo como sendo um feminismo tradicional, um feminismo universal. E quando a gente fala em feminismo, quem vem à nossa mente, né? Quem são as mulheres que vêm à nossa mente? Normalmente são mulheres brancas, né? Simone de Beauvoir e tantas outras referências que a gente conhece na sociedade. Né? A gente não pensa em mulheres negras como Angela Davis, Bell Hooks, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Djamila Ribeiro, né? A gente não pensa nessas mulheres. Então é preciso racializar, né? O feminismo branco ele vai até um ponto e que são as demandas das mulheres brancas, mas o feminismo negro ele vai além disso. Então ele vai parar aqui e ele não vai atingir. Então esse feminismo universal, esse feminismo tradicional que a gente conhece, a gente precisa começar a racializar para a gente entender as particularidades, sendo que somos mulheres plurais, né? Então o feminismo ele é uma linha que a gente segue, mas a gente tem as nossas particularidades, então a gente precisa racializar. Então o feminismo branco, em sua história que a gente conhece, teve a primeira, a segunda, a terceira onda. A primeira onda eram as mulheres brancas reivindicando o trabalho, né? Só que quando a gente pensa nas mulheres negras, elas já trabalhavam, mesmo após a escravidão, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, elas já trabalhavam, elas precisavam trabalhar para sobreviver. Então não era uma demanda que fazia parte desse movimento das mulheres negras, a liberdade para trabalhar. Mas, por outro lado, o que acontecia? As mulheres brancas que reivindicavam o trabalho
fora de casa, quando conseguiu um trabalho, precisava das mulheres negras trabalhar na casa delas para cuidar da casa e para cuidar dos filhos, né? Então você já percebe aí uma grande diferença. Segunda onda é a onda sufragista, né? A luta pelo voto. Inclusive nessa onda a gente conhece a Sojourner, que faz inclusive um discurso que inspirou Angela Davis, escreveu livros Se Não Sou Eu, Uma Mulher, né? A Sojourner, ela traz pra gente esse discurso, porque assim, quando as mulheres conseguem o voto, são as mulheres brancas. As mulheres negras fizeram um trabalho de base, discursos, iam de cidade a cidade, elas estavam lutando por algo que era para elas também, né? Então, peraí, as mulheres merecem um voto, mas as mulheres... E eu sou uma mulher. E é exatamente isso que a gente consegue pensar quando a gente fala de racializar. Quando a gente fala em mulher, a gente pensa em uma mulher branca, a gente não pensa numa mulher negra, né? Então a luta pelo voto das mulheres era para as mulheres brancas, mesmo que as mulheres negras estivessem na linha de frente dessa luta, né? Aqui no Brasil foi a mesma coisa, as ondas são bem parecidas, né? E a terceira onda é a onda da revolução sexual, né? Então a gente tem essa onda do corpo da mulher, meu corpo, minhas regras. Lógico que não era já meu corpo, minhas regras, mas era bem por aí. Só que quando a gente pensa nas mulheres negras, a objetificação, desde aquela época da escravidão, tendo seus corpos violados, né, sendo estupradas, a maioria dessas mulheres negras foram levadas para prostituição, né? Então toda a violência e a hipersexualização, como que é colocada a mulher negra na mídia, né? Aqui no Brasil é no carnaval, né? Inclusive nossos políticos falam, venham ver as mulheres no carnaval, né? Como se o meu corpo... Então, essa terceira onda, ela não contempla as mulheres negras, porque é diferente o meu corpo, como é enxergado o meu corpo, como que é tratado o meu corpo, né? Então, eu com meus peitos de fora é totalmente diferente de uma mulher branca, né? O respeito que é dado é totalmente diferente. Então, percebe comigo, essas ondas, elas não contemplavam as mulheres negras, né? Então, esse movimento de a gente ter movimento de mulheres negras bom, vocês lutaram até isso, mas e a gente? A gente precisa de algo a mais. E aí a gente começa a ver a formação de coletivos de mulheres negras ao longo do mundo todo. Mas aqui eu vou focar mais no Brasil, porque a gente precisa conhecer mais o Brasil, né? Eu vou citar aqui alguns coletivos que inclusive estão presentes na minha monografia, né? Que já está disponível também no site da Unesp. E é gratuito, qualquer pessoa pode ter acesso, tá? E eu vou dar já esse salto histórico, eu já venho pro Brasil. E um dos primeiros coletivos, né? Na verdade eu coloquei em ordem de importância e existência, né? Então a gente tem aí o primeiro coletivo negro, né, no Brasil, que é o Nizinga, que é o coletivo de mulheres negras, que ainda existe, que foi fundado em 1983 pela Lélia Gonçalves, né? Não sei se vocês lembram, recentemente a Angela Davis falou que nós brasileiras precisaríamos conhecer mais Lélia Gonçalves por todas as suas contribuições na literatura, na militância, e a gente não conhece. Inclusive, a minha crítica é que até uma biografia que eu encontrei da Lélia Gonçalves, ela é escrita por um homem, né? A gente aqui não tem, já procurei em tudo quanto é lugar. É muito difícil achar Lélia Gonçalves no Brasil, mas no mundo ela foi traduzida para vários lugares do mundo e o mundo conhece Lélia Gonçalves e a gente não conhece, então a gente precisa reivindicar, conhecer ela. E esse coletivo, né, que foi criado lá no Rio de Janeiro, ele tinha aqui, ó, como princípio a necessidade da articulação com o movimento de mulheres e movimento negro, na medida em que debates, as reflexões e o embasamento que norteiam nossa atuação devem estar centradas em dois eixos. O primeiro, a questão de gênero. Somos mulheres e, como tal, submetidas à discriminação sexual, porque passam todas as mulheres, independente de raça, etnia, classe social ou credo religioso.
E o segundo, a questão da etnia. Somos negras. E o que nos diferencia das demais mulheres não é só a cor da nossa pele, mas a identidade cultural. E é para resgatar essa identidade da mulher negra que precisamos nos organizar à parte, sim. Aprofundar as questões específicas, perceber onde, como e quando somos oprimidas. E partindo desse específico, participamos mais fortalecidas da luta em geral. O Nzinga, ele fazia até um jornal, né? Então esse aqui é o Nzinga informativo, ele tá disponível na internet também, mas quem quiser pode me mandar uma mensagem ou pedir para as meninas do Empodera Elas, que eu mando para vocês, tá? Que sintetiza muito o que é essa luta. Nós temos as particularidades e a gente precisa ir além dessas particularidades. A mulher negra, dentro do movimento de mulheres, dentro do movimento feminista, ela é uma negra, né? Então ela sofre racismo dentro desse movimento. E dentro do movimento negro, que normalmente é liderado por um homem negro, ela sofre o machismo, né? Então, olha só como que você precisa pensar a questão de gênero e raça para avançar na luta. Não adianta as mulheres brancas lutarem por algo que só são pertinentes a elas. Elas precisam ir além. Não é porque o meu lugar já está consolidado, não é porque eu já tenho meus privilégios que eu não preciso lutar mais. Não, e as outras pessoas? Elas precisam lutar também. E assim os homens negros também, né? Então, esses coletivos, eles vêm para reivindicar isso, né? Segundo o coletivo, Crioula, Organização de Mulheres Negras, surgiu no Rio de Janeiro em 92, tinha um propósito de reafirmar que a ação transformadora das mulheres negras é essencial para o bem viver de toda a sociedade brasileira. Então, é preciso a gente pensar na questão das mulheres, sim, das mulheres negras, sim, que segundo a própria Angela Davis, ela tem uma teoria da base social, né, a pirâmide social. Então, vamos pensar na pirâmide. A base da pirâmide são as mulheres negras. Acima delas são os homens negros. Acima dos homens negros são as mulheres brancas. E acima das mulheres brancas são os homens brancos. Ou seja, aqui a gente coloca sobre quem precisa sobreviver, né? E quem vai defender a sua sobrevivência. Então, quando a gente pensa nessa pirâmide racial, é isso. A gente precisa reafirmar que a gente precisa lutar. Segundo Angela Davis também, como eu falei, que ela é minha base teórica, então ela vai estar presente em vários momentos da minha fala aqui, porque ela fala que quando a mulher negra que está na base social da pirâmide racial e social, ela se movimenta, toda a estrutura se movimenta. Então a gente precisa prestar atenção no que essas mulheres estão falando. E aí, em 88, em São Paulo, a gente tem a fundação do GELETS, né, Instituto da Mulher Negra, que tem um trabalho muito forte hoje, inclusive através das redes sociais, com o site, pelo Facebook, que também busca aí proporcionar às mulheres negras formas de se defenderem na sociedade em relação às opressões sofridas. Tem sua equipe filósofa, como Sueli Carneiro, que se destaca como militante intelectual importante nas questões que tangem a mulher negra. Então, o GELETS, ele vem para contribuir com a forma da gente se defender, porque às vezes a gente sofre tantos ataques que a gente não sabe se defender. E a gente precisa aprender a se defender. E essa defesa, ela não passa só no campo de segurança, né? Mas no campo de conhecimento, porque eu sempre falo, principalmente para os meus alunos, que quem não conhece a sua história não consegue se defender. Então, educação, conhecimento liberta e conhecimento empodera também, né? O outro grupo é o Bamidele, que é a Organização de Mulheres Negras, que foi criado em 2001 no estado da Paraíba e teve como atividade um projeto político que viabilizasse o combate ao racismo, o sexismo e a equidade de gênero numa perspectiva étnico-racial, né? Então, mais uma vez aquilo que as pautas estão colocadas, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa pensar as questões das mulheres negras, né? E aí, o Bamidele, ele fecha nesse sentido, né? Eu já trouxe algumas questões aqui, porque o próximo passo seria falar do feminismo branco versus o feminismo negro, mas conforme eu fui falando deles, eu já falei.
E assim também falei da questão do feminismo negro dentro do movimento negro, né? Que é essa questão. Até finalizo, eu vou ler pra vocês também, porque ficou muito bom. Não é porque eu escrevi não, mas é porque ficou muito bom. Que é sim. Sendo assim, o movimento de mulheres negras ganhou autonomia e protagonismo, né? A partir do momento que elas começam a se reunir separadas desses dois grupos que elas estão colocadas, que é o grupo de mulheres e o grupo de homens negros, né? Então, elas se organizando separadamente, elas conseguem pensar para além, né? Então, elas ganham autonomia e protagonismo em sua luta, refletindo essas questões em relação ao feminismo branco e o movimento negro até os dias atuais, mostrando que esses debates precisam ser mais refinados. As contradições em ambos os movimentos ainda existem. Racismo no movimento feminista branco e machismo, sexismo no movimento negro, tá? Então, é basicamente isso que a gente falou na nossa live, que eu tentei explorar, que eu acabei me aprofundando um pouco mais, porém com alguns detalhes técnicos, né? Algumas partes cortaram, então aqui eu trouxe um pouco mais resumido, mas eu até cheguei a ouvir um pouco, porque eu tô gravando um pouco depois. Eu queria ver os pontos que ficaram, que não ficaram, então comecinho que foi mais afetado, mas de uma outra parte, essa parte que eu falei que eu aprofundei muito mais, ela apareceu tranquilamente. E falei da importância de o conceito de interseccionalidade estar presente e ter surgido a partir da luta das mulheres. Porque quando você pensa no movimento de mulheres brancas, no movimento negro, quando você pensa no movimento LGBT, você precisa pensar que todos esses grupos, eles precisam estar interligados, eles precisam estar numa lógica. Eu não posso ser uma mulher e ser homofóbica, lutar por uma causa e ser homofóbica. Eu não posso ser uma mulher e ser racista. Eu não posso ser um homem e ser machista. Então, como que a gente unifica toda essa luta, toda essa pauta, lembrando que existem as particularidades. É importante que tenha esses diversos grupos que tenham essas pautas que precisam ser trabalhadas, né? Porque assim como o movimento feminista branco não tem a vivência das mulheres negras, então ela não pode falar por essas mulheres negras, mas elas podem dar apoio para que as mulheres negras consigam as suas demandas, as suas pautas, tá? E aí eu trago até esse livro da Carla Cotirene, que é o Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, né? E tem sido essa coleção em si uma base teórica também para alguns estudos. São livros curtinhos, mas são impecáveis, né? De uma qualidade assim incrível. E a Carla Cotirene, ela é mestre e doutoranda em estudos interdisciplinares de gênero, mulheres e feminismos pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é assistente social na cidade de Salvador, né? E aí ela fala que a interseccionalidade baseada no feminismo negro conta os porquês de mulheres brancas poderem representar judicialmente mulheres de cor, bem como os homens negros poderem representar toda a comunidade negra na corte, né? Enquanto as mulheres negras não estarem elegíveis para demarcar a própria experiência particular da discriminação, sem que suas causas fossem indeferidas, né? Ou seja, aquilo que eu falei no começo, quando eu penso em feminismo, quem vem na minha cabeça, né? Quando eu penso em movimento negro, quem vem à minha cabeça? No movimento negro, normalmente vem um homem, e no movimento feminista, normalmente vem uma mulher.